Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje a gente vai pela primeira vez falar sobre a Austrália, mais precisamente Sydney, e quem vai conversar com a gente aqui é o Adriano Martins, que está trabalhando para uma empresa australiana, né? Uma empresa de fora, que também reside na Austrália e trabalha há um tempo também lá. Tudo bem, Adriano? Oi, tudo bem, gente? Eu sou o Adriano. Então, eu trabalho com infraestrutura desde 2015. Eu comecei estagiando em 2015. Na verdade, eu comecei como QA, né? Numa empresa que chama Infoglobo, aqui no Rio de Janeiro. Depois de um certo tempo, assim, eu comecei a me interessar mais realmente pela área de infraestrutura. Eu já lidava muito com pipeline, CI/CD, Docker, aí acabou que foi o caminho natural de eu me interessar mais pelo lado de infraestrutura. Aí eu comecei a estudar AWS, comecei a tentar migrar mais para a área de realmente infraestrutura cloud. Estudei alguns providers tipo Azure, AWS, Google Cloud. Aí eu pedi transferência, né, do caso de QA para DevOps em outra empresa que eu trabalhei. E tô aí atuando. DevOps, SRE, farei. Outra coisa é que eu te conheci, né, aqui em Portugal, sei lá, um mês atrás, mais ou menos. Quando esse episódio vai pro ar, vai ter talvez 2, 3 meses, mas a gente trabalhou na mesma empresa, né? A gente tava num encontro aqui de pessoas trabalhando nessa empresa da Concrete Solutions aqui em Portugal, aí tu tava lá. E aí, por coisa dessa, você falou, pô, eu tô trabalhando agora na Austrália, tava lá agora eu tô viajando, eu vou passar um tempinho no Brasil de novo. Eu falei, porra, bora gravar um episódio do podcast, né? E aí, Sim. Estamos aqui, então, Concrete Solution. Já teve alguns aqui. É até engraçado que parece que quase todo mundo de TI que eu conheço veio da Concrete, né? É muita gente, é engraçado. A empresa era pequena, relativamente pequena, né? Mas passou muita gente legal por lá. Sim. A primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Infoglobo, que eu mencionei, assim, grande parte da galera de lá foi pra Concrete. Então, por exemplo, a Samantha, não sei se você conheceu ela. Eu fui estagiário dela, ela me chamou pra Concrete, eu fui com ela também, me ensinou bastante coisa. Aí, quando eu tava na Concrete, eu chamei vários amigos da Infoglobo e foi assim, fui conhecendo o meu networking lá na Concrete. Então, Concrete, vamos dar um pulo aí, Austrália, né? Então, eu queria que, antes de passar sobre entrevistas, mudança, eu queria saber sobre a tua vontade de morar fora ou trabalhar para fora, se tu tinha essa vontade, buscou isso, ou isso só aconteceu por indicação de alguém, ou alguém te chamou no LinkedIn. Então, qual que é a história por trás disso? Então, cara, assim, como tudo na minha vida, as coisas acontecem um pouco, assim, que do nada, né? Por exemplo, a minha entrada na área de TI foi meio que aconteceu do nada, assim, foi uma vontade. Eu tava fazendo, na verdade, eu tava fazendo técnico em administração. Aí me pintou a ideia de, tipo, acho que a ideia de 50% da galera de TI de, pô, gosto de computador, eu vou trabalhar com TI. Aí eu entrei pra faculdade, comecei a estudar e tal. E aconteceu meio que a mesma coisa, assim, pra esse lance de eu tentar uma vaga fora, né? Primeiramente, foi assim, um mês eu falei, sempre tem alguém no LinkedIn me chamando para um emprego, sei lá, nos Estados Unidos ou no Canadá, ou sei lá, na Áustria. Por que não tentar, né? Nunca foi minha vontade de ir para outro país, não. Eu pensava vagamente, mas nunca foi meu sonho. Aí, basicamente, eu pensei, pô, vou começar a tentar, vai que. Aí eu comecei a responder todo mundo, tô interessado. Tipo assim, tinha uma lista enorme de pessoas me oferecendo vagas e eu tentei todas, assim. Tive algumas feedbacks negativos, fui aprendendo, fui aperfeiçoando minha técnica de entrevista, porque eu tinha também muito da barreira da língua, né? Não estava acostumado, ficava nervoso, era inseguro, sempre pensei, nossa, meu inglês é muito ruim. Aí acabou que eu acho que por volta da quarta ou quinta empresa que eu tentei, né?
o processo seletivo. Eu passei, era para uma vaga remota, para trabalhar para essa empresa que eu estou atualmente, que me levou para a Austrália. Só que a vaga, na época, era para trabalhar remoto para o Canadá. E assim eu fiquei trabalhando por volta de um ano. Eu trabalhando remoto para o Canadá, estando sediado no Brasil. E após esse período surgiu a necessidade da empresa de ter uma equipe de DevOps na Austrália. Eles queriam. Eles já haviam tentado montar essa equipe anteriormente, mas acabou que as pessoas que foram para essa vaga acabaram saindo da empresa por alguns motivos. Um deles era que não tinha uma equipe tão presente lá, então era meio difícil a comunicação dos DevOps da Austrália com o resto do mundo, né? Porque a diferença do time zone é muito, muito grande. Então eles tentaram uma nova tentativa, me levando para lá. Quando eu cheguei lá, eu comecei a entrevistar pessoas. Foi até uma experiência bem interessante, assim, porque eu era uma pessoa insegura no inglês. E lá eu tive que entrevistar pessoas em inglês, né? Pessoas, sei lá, da Índia ou da China. E foi isso. Eu fui para lá para montar uma equipe. Hoje a equipe já está estruturada. Eu tô no Brasil porque eu tive que voltar, porque meu visto acabou, né? Quando eu fui para lá, eu consegui entrar com visto de Short Stay Specialist, que basicamente a empresa está precisando de alguém, não tem a mão de obra lá, eles conseguem emitir esse visto rápido para você suprir uma demanda da empresa. E foi esse que eu peguei. Quando tu falou que agora você entrevistou, né, algumas pessoas e antes tu tinha um pouco mais de dificuldade. Então, tu comentou também que você fez algumas e foi aprendendo pelo feedback. E eu queria entrar nesse ponto, assim, o que tu viu que tu errou nas primeiras e depois tu corrigiu e foi te ajudando. Acho que fica de lição já para quem quer tentar também. Então, a minha estratégia, assim, eu sempre estudei, assim, tem duas, a gente pode dividir em duas partes, a parte técnica e a parte da língua, né? A parte técnica, dado que eu tenho bastante experiência, não era um problema para mim em português, mas quando trocou a língua da entrevista para inglês, eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque até o seu raciocínio fica um pouco diferente em outra língua. Então, com relação à parte técnica, realmente foi uma coisa empírica de eu praticar durante as entrevistas, entender como é que eles falam tecnicamente sobre as ferramentas. Eu lembro claramente uma entrevista que era uma coisa muito simples. Era basicamente eu tinha que subir um Nginx e tinha que retornar uma página de erro, assim, era um hands-on, assim, o cara pedia para eu compartilhar a tela e eu me embolei muito, assim, na explicação, sabe? Aí ele me deu um feedback muito bem estruturado, assim, você foi bom nisso, seu inglês é legal, daria para conversar com você tranquilamente no dia a dia, mas eu não gostei de como você procurou a solução, assim, que era até com consulta no Google, né? Então realmente era muito fácil e eu já tinha feito isso 1000 vezes. Só que pelo fato de eu ter que ficar muito me comunicando em inglês, assim, eu me enrolei muito. Inclusive, eu acho que foi a primeira ou segunda entrevista que eu fiz. Aí ele me deu feedback, você deve... Eu gostaria que você tivesse procurado na documentação dessa forma. Por exemplo, eu usei Stack Overflow, sei lá, tipo, meio que errado, assim, durante a entrevista eu usar, eu acho, né? Porque o que se espera é que você consiga se virar com a ferramenta. Mas essa foi a parte técnica, eu fui aprendendo e fiquei bom nesse quesito. E com relação ao inglês, eu sempre estudei desde pequeno. Na minha família, minha irmã é professora de inglês, o marido dela também é professor de inglês. Então eu tenho meio que com quem praticar. Minha irmã me dava aula, mas eu nunca, por exemplo, antes de fazer as entrevistas, eu nunca tinha
parado para falar com alguém em inglês, assim, tipo, ter um diálogo, por exemplo. Porque eu sempre fui meio que inseguro. Aí, nesse estalo que me deu de, eu vou tentar aplicar para vagas para fora, eu peguei o período de um mês e meio, e todo dia o que eu fazia era, eu acordava, trabalhava e tal, mas quando encerrava meu expediente, eu entrava num servidor no Discord de inglês, né? Basicamente eram várias salas que você podia entrar, divididas em níveis, e você entrava e começava a falar inglês com a galera. E quando eu tava dirigindo para ir pra academia, por exemplo, eu sempre botava um podcast, eu ouvi bastante Joe Rogan. E foi isso. E paralelo a isso, eu fazia aula de inglês com a minha irmã, voltado para entrevistas em inglês. Então eram aulas totalmente direcionadas realmente a entrevista, né? Como você se apresentar, como você falar do seu background, como se portar durante a entrevista em inglês. Então foi bem legal. Então é até um conselho que eu possa dar, né? Faça aulas particulares quando você for tentar para fora, né? Porque um professor particular consegue desenhar uma aula específica para sua necessidade, né? Eu acho que é bem interessante. Como que é o nome do servidor? Eu achei interessante essa ideia aí do Discord. Então, o nome é bem fácil, é English. Então, se você procurar no Discord por English, você vai achar esse servidor e provavelmente você vai achar vários outros, né? Que você meio que consegue procurar por tema, então talvez tenha até um melhor do que eu usei, que realmente era muito bom. Além das salas de chat, tinha vários materiais. Dentro dos canais do Discord tinham dicas, material de estudo, sei lá, como escrever textos ou gramática. Bem legal. São dicas boas, assim, foi uma coisa que eu fiz também. Foi antes de eu conseguir uma vaga ainda, mas eu fiz algumas aulas de inglês pelo iTalk. E eu procurei uma professora que eu pudesse praticar entrevistas. Antes de ir pro Canadá, eu fiz a mesma coisa. Ela fazia tipo um teatrinho, né? Tipo, como que você vai passar no aeroporto? Como que vai ser tal coisa? Na prática foi muito mais difícil. Meu inglês era muito básico do que com a professora, mas pelo menos já não tinha um susto de... É uma situação completamente nova em outra língua. Tá bom, a pessoa não tá falando exatamente como ela falou, mas eu sei quais são as intenções, qual é a interação aqui. Então acho que isso sempre ajuda a, no momento, né, deixar um pouco mais relaxado. Sim. No meu caso era muito da questão de... ok, na aula eu consigo me virar bem, mas ir falando com uma pessoa real ou mais de uma pessoa, que são coisas que você não consegue praticar numa aula, né? Então, essa questão do Discord foi essencial para mim, assim, porque eu entrava numa sala com 6 pessoas e começava a falar e cada um falava de um assunto diferente. E é mais difícil gerenciar a conversa também, porque assim, a entrevista tu sabe, né, e já facilita, mas uma conversa mais solta mesmo. Voltando à experiência no Canadá, eu tive num grupo de canadenses e eu não segui nada, assim. Então pra mim é um bom até parâmetro de como, mas era a parada de quando eu entendi o assunto, já tava mudando, sabe? Era uma conversa mais fluida, então era bem difícil, eu não conseguia, tava muito despreparado, parecia que eu tava meio chateado na situação ali, sabe? Não tava curtindo, mas eu só não conseguia acompanhar o pessoal. E também, assim, pelo menos no meu caso, eu sempre pensei, nossa, eu não vou conseguir falar inglês, porque meu inglês não é... Eu não sou fluente em inglês, e acabou que eu me sabotei durante muito tempo por conta disso, né? Por causa desse pensamento. Mas, assim, quando você chega lá fora, você percebe que, caramba, meu inglês é bom, assim, a galera não... Ninguém estrangeiro assim fala inglês tão bem, assim, você se depara com várias situações que você encontra, eu diria que 70% das pessoas não tem um inglês realmente muito bom, então você tá no meio dessa galera, assim, você é normal, sabe, se você não falar inglês tão fluentemente. Uhum. Então, passando pelas entrevistas, eu queria falar agora sobre o trabalho em si, que tu começou primeiro remotamente, mas já trabalhando em inglês, né?
passar da entrevista, como que foram os primeiros meses de trabalho, o tempo inteiro em inglês? Então, trabalhando remoto. Eu lembro das minhas primeiras impressões, assim, foi sempre, meu Deus, eu vou entrar numa reunião em inglês. Tem que pensar, tem que, sei lá, vou ter dificuldade. Mas é basicamente a mesma coisa, cara. Você começa a ter as reuniões, assim, você vê que é normal a galera ter dificuldade para falar inglês. E no início que você tem esse primeiro contato, né, com pessoas falando inglês no trabalho, acaba que, pelo menos para mim, no início eu pensava muito, né, antes de falar, por exemplo, era sempre traduzindo na minha cabeça, né, tipo, vou falar isso, tá, então, sei lá, eu vou falar servidor, então tenho que falar server, coisas assim. Mas com o tempo você vai passando por cima disso, assim, você não precisa mais ficar traduzindo na sua cabeça, vai como se fosse você estivesse falando português, né? Você não precisa ficar traduzindo, você já pensa na língua. E isso eu fui adquirindo conforme os meses foram passando, né? Eu diria uns 4, 5 meses. Hoje eu já tô muito confortável, reunião para mim é bem tranquilo, eu consigo apresentar alguma coisa, entrevistei pessoas e, poxa, não tem nem 2 anos, né? Então eu acho que foi num período curto, assim. Sim, dá uma acelerada boa, né? Quando você tá na prática. E ainda sobre a equipe, como que é trabalhar com a galera de fora? O que você sentiu diferente? E eu queria continuar nessa experiência remota, e aí depois a gente vai de vez, né, na Austrália, né? Que já seria a imersão total, né? Sair da tua casa e agora está num ambiente completamente novo. Mas remotamente, o que tu sentiu diferente das empresas que trabalhavam no Brasil? Foi a primeira experiência de trabalho 100% remoto que eu tive. Nas empresas anteriores, eu diria que sei lá, durante a semana eu fazia um dia remoto, talvez. Então, além de trocar a língua, também trocou o modelo de trabalho, né? Eu passei a trabalhar 100% remoto. Então, eu tive algumas impressões, assim, por exemplo, a falta do escritório, assim, a falta da galera para você chegar na mesa e conversar e tirar dúvida. Eu acho que a troca para o modelo remoto me trouxe certas dificuldades junto com a dificuldade do inglês, né, entre aspas. Mas o convívio com a galera de lá é um pouco diferente, porque eu estava muito acostumado com brasileiro aqui, então eu não tinha muito que me preocupar com como eu falava com as pessoas, né? Porque eu faço parte dessa cultura. Lá fora eu não conheço, tipo, pode ser que eu esteja falando com alguém da Índia e eu tenha que tomar algum cuidado para falar sobre alguma coisa, ou sei lá, alguém do Canadá e eu tenha que tomar cuidado para falar sobre outra coisa. Eu acho que você tem que meio que pensar um pouco, né, como se comportar, lembrar que você não tá lidando com a galera do Brasil, que é mais zoeira, né? Sempre respeitar. E acaba que com o tempo isso se transforma numa coisa bem legal, porque você vai conhecendo a cultura da galera, vai entendendo que a brincadeira é um pouco diferente, eles brincam de outra maneira. E é uma experiência bem interessante. E comparando agora já com a tua ida pra Austrália, né? Foram diferentes as duas? Ou por tu já tá remoto com a galera, quando tu foi trabalhar lá, tu não sentiu tanta diferença? Bem diferente, porque indo pra lá, assim, estando no Brasil eu não tinha tanto contato com a galera da Austrália, porque a diferença da hora é muito grande, né? São 13 horas de diferença, então durante o dia eu não tinha muito contato. E além de eu ter mudado para a Austrália, para o time zone de lá, eu frequentei bastante o escritório. Então, assim, voltou aquele sentimento de poder ir na mesa da galera, conversar, sair para almoçar, zoar assim, com os outros. Então foi bem diferente assim, de trabalhar remoto para fora. Assim, a experiência do escritório foi muito legal para mim. Deu saudade de trabalhar no escritório. Aham. E como que é trabalhar com os australianos? Vou dizer que não são australianos, né? Eu apostaria que é bem internacional.
Mas conta aí como que foi essa experiência, o que tu sentiu de diferença, talvez, na forma de trabalho, na cultura das pessoas. Tu falou das brincadeiras também, tem alguma coisa assim que tu consegue dar de exemplo concreto que tu falou, pá, isso aqui não era igual no Brasil, sabe? Então, é como você falou, né? Assim, eu fui para a Austrália, mas o contato com australianos, assim, pelo fato de eu estar lá em Sydney, né? Eu fui para outros lugares também, como Melbourne, Brisbane, mas principalmente em Sydney é bem difícil de você achar australiano mesmo, assim, da minha galera, assim, do escritório, eu diria que 5% eram pessoas da Austrália. Eu lembro eu lembro claramente, assim, de que a galera combinou de sair, né? Que tem muito isso, né? Durante a semana a galera sai deu 5 horas, a galera vai pro bar beber, e eu lembro claramente que eu tava numa mesa com... Tava sentado eu, brasileiro, uma menina da Irlanda, uma da França, um cara da Índia, uma garota da Argentina, uma do Uruguai, tipo, ninguém era não tinha nenhum australiano e ninguém era do mesmo país, sabe? Então é bem internacional, né? O pessoal é bem de fora, é bem multicultural, né? Então, australianos mesmo lá era a minoria, eu posso dizer. Então é meio que aquilo que eu falei, né? Poxa, você tem que conhecer a pessoa, né, antes de, por exemplo, cumprimentar. Eu lembro que eu cheguei assim uma vez para uma menina que era até francesa e fui me apresentar, né? E brasileiro tem muito essa cultura do abraço. E ela falou: Ah, não, a gente não abraça, não, porque pra gente abraço é uma coisa muito íntima, é até mais íntimo que um beijo e tal. Tá, entendi. Aí eu já ficava com o pé atrás de cumprimentar os outros e, nossa, o que que eu faço? Eu aperto a mão, eu dou um beijo na bochecha, eu abraço. Eu tenho que cumprimentar igual o Spock, né? Uhum. De longe. Não, isso É, é sempre complicado porque cada pessoa, né? Acho que o que eu falo para as pessoas, né? O que eu faço hoje é esperar. Fico prestando muita atenção, né? O que a pessoa for fazer, eu copio, porque é difícil mesmo, né? A gente entender o que fazer. Tu, sei lá, não quer parecer muito seco, mas também não quer ser sim. sei lá, fazer a outra pessoa sem se sentir desconfortável, né? Mas aí é aquilo, você vai pegando com o dia, tipo, aquela pessoa ali eu tenho que cumprimentar de tal jeito, com aquele ali eu já posso brincar mais. É isso, é um empirismo, né? Todo dia você vai Uhum. aprendendo. É. Em questão de organização de time, tu sentiu diferente também? Vamos supor que antes de trabalhar fora, né, a gente fica às vezes pensando o que, que vai mudar no dia a dia, como que é, além de falar inglês, pessoas diferentes, sabe? Meu trabalho, tecnicamente, organização de equipe, vai ser diferente, vai ser muito melhor, todo mundo vai estar de uma forma muito mais organizada, com tecnologia de ponta, né? Mas, tipo, na prática, o que, que tu viu lá? Ah, é... Lá na Austrália especificamente é um pouco difícil de falar sobre isso, porque eu comecei meio que a área de DevOps lá, né? Eu fui pra lá pra contratar a galera. Então, basicamente o que tem de estrutura lá, que basicamente eram 3 pessoas, eu e mais 2 que eu contratei, um indiano e um brasileiro até, fui eu que construí. Então, assim, a organização tá começando, então a gente não tem tribo, squad, Hum, não. A gente é uma pequena equipe, a gente tem as deles, enquanto eu tô aqui no Brasil, a gente combinou um horário mais tarde aqui pra mim e mais cedo pra eles. A gente faz as deles e vai tocando o barco. Assim, a gente tem um backlog e vai puxando as tasks, é isso. A nossa organização é essa. Mas o que eu já reparei dessa questão de organização trabalhando remoto para fora foi que no Brasil a gente não tá atrás da galera não, assim, a gente é muito bom. Por uhum. exemplo, a gente mencionou a Concrete aqui, cara, a gente tinha uma organização para mim, assim, no meu ver, foi a melhor empresa que eu trabalhei com relação a isso. Então a gente pode dar exemplo para muita empresa de fora, assim, estando no Brasil. Que legal, isso é sempre bom ouvir, né? É, e
Além da organização, né? Tu falou que também montou a equipe lá, então eu queria saber, tu já tinha entrevistado também no Brasil? Já tinha contratado pessoas aqui? Esporadicamente, Aqui no assim, Brasil. esporadicamente, eu nunca fui manager em empresa Sim, sim. nenhuma, foi sempre esporádico do tipo, meu manager, eu preciso entrevistar alguém. Você tá Sim. livre aí, Adriano? Você consegue entrevistar comigo? Sempre tem isso, né? Uhum, uhum. Aí a minha experiência era essa. E lá foi meio que assim, tinha um manager lá de outra área e a gente combinou que eu faria as entrevistas, ele participava, mas eu ficava encarregado da parte técnica e de treinamento. Então foi Uhum. isso, assim, tanto na parte da entrevista quanto de treinamento foi uma ótima experiência para mim, aprendi muita coisa. Teve entrevistas, por exemplo, que até pelo fato de eu não ser tão fluente em inglês, eu apanhei muito, assim, de não entender o que o candidato falava. Eu lembro que eu tive muita dificuldade com um garoto que era chinês. Assim, ele tinha Uhum. o sotaque muito carregado, assim, eu entendi 30% das coisas que ele falava, assim. Tinha Mas mais alguém contigo? tinha. Inclusive Tinha. um australiano, assim, que uma das coisas que te faz aprender inglês lá é ter que lidar com australiano, assim. Os 5% que eu falei, que eram australianos, me ensinaram bastante. Porque eles falam muito rápido, com um sotaque muito carregado. É um sotaque bem característico australiano, assim, que você dá uma apanhada para aprender. O que tu sentiu diferente nos candidatos que tu estava entrevistando lá? Além da dificuldade de entender o sotaque, né? Que eu acho que é interessante a gente estar agora no ponto de vista diferente, né? Enquanto a gente vai ser entrevistado, a gente fica falando, será que o pessoal vai me entender ou não? A gente tem o outro lado agora, né? Então, queria saber como que foi essa experiência no geral, como que eram as pessoas, o que tu viu tecnicamente dessas pessoas, né? Sei que vai ser uma amostragem pequena para dizer como que é o mercado australiano, mas da tua Sim. experiência. E até antes disso, o que o australiano sentiu do inglês do chinês? Tu falou, ele entendeu muito mais que você? Com certeza. Assim, Ah, pelo fato, eu sempre foquei bastante na pronúncia, né? Então, assim, apesar de eu não ter um vocabulário muito extenso, o vocabulário que eu tenho, assim, eu sempre tentei aperfeiçoar um pouco a pronúncia. Então, é fácil me tá. entender. Mas, Uhum. no caso dele, o sotaque era muito carregado. E falando dos candidatos de lá, né, que você perguntou, é muito difícil achar alguém bom mesmo, assim. Porque a galera boa com, sei lá, 5 anos ou 6 7 em diante de experiência, eles são muito assediados, porque lá tá sofrendo muito com a falta de mão de obra especializada, né? Até por isso que eu fui para lá. Então é muito difícil achar alguém pronto, até pela demora de achar alguém sênior, né, que era o nosso objetivo, a gente começou a diminuir um pouco o nível da vaga, né? Então acabou que a gente contratou um júnior e foi brasileiro, assim, que é o Vini. Também é um cara muito bom, assim, se ele ver, até um abraço pra ele. Então foi isso, assim, a gente tentou achar um sênior, não achou. A galera que se candidatava pra vaga, se fosse sênior, pedia assim, um valor absurdo, que a gente pode Uhum. até falar sobre como é que é o salário de lá, mais ou menos, um ponto legal também. Mas a galera que realmente era muita experiência pedia um salário muito absurdo, até para a realidade de lá. E as outras pessoas que se candidatavam para vaga de sênior, assim, não sabiam nada, assim, era até esquisito, né? Porque aqui geralmente a galera para vaga de sênior é realmente se você for sênior, né, que você se candidata, mas Uhum. lá eu via a galera que tava na faculdade se candidatando. Tá. E o Vinícius, ele também foi contratado do Brasil ou ele já estava lá quando vocês contrataram ele? O Vini, ele já tava lá, ele já mora, se eu não me engano, há 8 anos, ele já tem cidadania, já tem a filhinha dele que nasceu lá, tá Ah, casado já. entendi. Ele já foi com a esposa há 8 anos atrás. Aí Aham. é isso, ele aplicou pra cidadania, já saiu, tem a vida dele lá. E eu encontrei ele num grupo de TI no WhatsApp específico da Austrália, que é até uma boa dica lá. Tem, se você procurar, né, no Facebook por grupos de TI da Austrália, você vai achar um monte.
Aí eu encontrei, Uhum. eu fiz o anúncio da vaga nesse grupo e o Vini chegou pra mim, falou comigo, falou, tá, eu tô aqui na Austrália, sou brasileiro, tenho experiência com isso, com isso, com isso, sou júnior. Aí a gente entrevistou ele e deu super certo, assim, cara, ele é uma pessoa muito boa, super esforçado, inteligente, manja bastante e com certeza tem muito para crescer dentro da empresa. Oh, que bom. Vamos ver se depois a gente não faz um com ele também. Aí, Ah, com sentir certeza, o com lado certeza, dele. com certeza tem muito para falar, tentando 8 anos lá. Sim. Ele é de Brisbane. Tu comentou sobre o visto, né? Tu tava falando agora sobre o visto do Vinícius. Eu queria saber sobre o teu. Quando a gente tava conversando aqui em Portugal, né? Aqui em Porto, tu mencionou que tava com visto que tu ficaria lá um tempo, aí voltaria pro Brasil e depois iria para lá quando chegasse o outro, né? Então foram uma experiência de alguns meses, agora tem que esperar outro visto. Então, conta aí o que aconteceu, como que é isso, que tipo de visto que você ganhou, quanto tempo poderia ficar lá, então, qual foi o teu processo? Então, esse primeiro visto, eu apliquei para ele com uma empresa que minha empresa contratou. A gente, basicamente, é porque a Austrália tem uma quantidade de vistos enorme, assim, você pode ir como estudante trabalhar, você pode ir como acompanhante, você pode ir como especialista, tem, assim, tem uma lista enorme de vistos. Então a gente sentou, viu qual fazia mais sentido e a gente achou esse Short Stay Specialist, que basicamente era um que eu poderia ir rápido, assim, sairia por volta de 30 dias, não era muito exigente, assim, eu só tinha que fazer comprovar faculdade, tive que fazer exame médico, background na polícia, e apliquei e saiu rápido, né? Mas ele só me permitia ficar até 6 meses. Então, bateu 6 meses, eu voltei, né? Até parei em alguns países na volta, porque a volta é muito longa, tanto a ida quanto a volta. Assim. A gente pode até falar sobre a Uhum. viagem para lá. E agora eu estou aplicando para um que é para mais tempo, né? Você pode optar por 2 ou 4 anos. Aí eu estou tentando aplicar pro de 4 anos, que tem uma série de exigências. Demora mais tempo para sair, mas aí quando eu estiver lá, né, ele vai valer por 4 anos e eu posso sair, voltar para lá e não tem problema nenhum. Assim. Para mim vai ser perfeito. Uhum. É menos preocupações, né? Sim. Porque é por um tempo maior. E ele me permite, depois que esse visto vencer, ele me permite aplicar para a cidadania de lá. Então, assim, São é ótimo. 4 anos para aplicar para cidadania? Se eu não me engano, são 2. Assim, quando passa São 2, você dois. já é elegível para aplicar para cidadania, mas o tempo total de visto são 4 anos. Entendi. E a tua empresa já te contratou pensando nisso? Era para trabalhar só remoto e aí depois resolveram te chamar para lá? Ou era para ir para lá? E por que te contrataram com esse visto temporário, sabe? Parece, é meio É, diferente, né? sim, sim, sim. Então, a ideia da empresa era só me contratar remoto do Brasil mesmo. Aí eu lembro que teve uma reunião para falar, a gente precisa de uma equipe de DevOps na Austrália, por isso, 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 porque a gente tem uma galera que trabalha da Austrália. E dado que a gente não tinha uma equipe de DevOps lá, as demandas que eles tinham para nossa área, eles tinham que esperar um tempo enorme, né? Eles faziam um pedido, a gente demorava 12 horas para responder, muitas vezes a gente respondia com uma coisa que não era o que eles queriam, então tinha um ruído na comunicação enorme, né? Aí foi falado nessa reunião, alguém quer ir lá para formar essa equipe? Aí eu falei, eu. Aí foi isso, a gente viu qual era Uhum. o melhor visto e me jogaram para lá com esse visto temporário. Então eles já sabiam que seriam 6 meses e que depois você ia ter que pedir o outro, né? Sim, Então já sim, foi. com certeza. Entendi, entendi. Boa. Então, cara, eu queria passar para essa parte de morar na Austrália, né? Aí já é, já, vamos dizer, já é
uma experiência muito diferente do que só o trabalho remoto. Sim, vamos dizer que trabalho remoto também não é lá tão comum, porque, como você falou, né, é outra língua, então já é muito mais cansativo no começo, são outras culturas, então já tem todo aprendizado, mas não é a mesma coisa da imersão na cultura que tu vai ter também fora do trabalho quando você está no país, né? Então, como que foi morar, viajar na Austrália, as pessoas que tu conheceu lá, então eu queria saber aí a experiência australiana de 6 meses. A gente pode começar pela viagem pra lá, né? Primeiro que é uma... Aham. Ainda bem que pagaram minha passagem, porque é uma passagem bem carinha, assim, sabe? Foi o que É... cancelou meu intercâmbio. Quando eu fui fazer o orçamento de pra onde eu vou, eu olhei a Nossa, passagem e falei, cara, a passagem é mais cara do que o tempo que eu quero ficar lá. Então, é muito caro. Aí eles me deram um budget, né? Eu comprei minha passagem e, cara, assim, você sempre pensa, nossa, primeira classe é uma parada que não que eu não peguei primeira classe, longe disso, eu peguei econômica, mas geralmente a galera pensa, nossa, primeira classe é um luxo ou executiva é um luxo e você não precisa realmente, dá pra ir de econômica. Mas caramba, num voo de 42 horas, assim, deve fazer total diferença. 42 horas. Nossa, muito difícil. Caraca, Mas qual o trajeto? Então, tem vários trajetos para lá. O mais comum é do Brasil, né? No meu caso, Rio, pro Catar e do Catar para Austrália. E tem o outro caminho que foi o que eu peguei, que é do Brasil para Santiago, de Santiago para Nova Zelândia e de Nova Zelândia para Austrália. Então esse caminho, que no caso é para a esquerda do mapa, toma 42 horas e é um sacrifício enorme, assim, porque na classe econômica não tem muito como se ajeitar para dormir, não inclina tanto, então assim, Uhum. complicado. E eu tomei a decisão ruim de sentar na janela, nunca faça isso no voo longo, sabe? Porque você quer levantar e tem a galera Tiver dormindo do dormindo. seu lado, é É, complicado. já aconteceu comigo também. Nossa, muito difícil. E dormir todo torto, assim, 42 horas. E é muito oceano, assim. Então você dorme, acorda, olha na janela e ainda tá em cima do oceano. É muito longo. Aham. É... Mas tu teve tempo de fazer alguma coisa entre nessas paradas, assim? Tipo, sei lá, tu Não, tem 10 horas. Não. não. Você tem 1 hora e é melhor você correr. Eu lembro até que na descida em Santiago tinha uma mulher lá da Latam, né? Uma menina da Latam esperando a gente na porta do voo, porque, tipo, é muito rápido. Você tem que sair e correndo para outro Uhum. terminal, embarcar e ir embora. E na Nova Zelândia demora mais um pouquinho, eu acho que, se eu não me engano, é por volta de 3 ou 4 horas. Mas é porque tem uma coisa que acontece que é muito estranha, que é basicamente você desce do avião, você tem que passar na imigração e voltar pro mesmo avião. É só para isso que você sai. Você sai, passa na imigração e volta pro mesmo avião. Ele abastece, né? Mas o esquisito é que você tem que descer e passar na imigração para voltar pro mesmo avião, né? Não é só uma parada. Aí Uhum. tem isso, aí são por volta de 4 horas. Então, basicamente, nas paradas, você desce do avião, corre para fazer alguma coisa e volta. Aí é puxado mesmo. Se Sim. tivesse pra andar um pouco, tu, sei lá, vamos dizer, tem 9 horas no país, né? Já aconteceu comigo, 9 horas não é muita coisa, porque tem que estar no aeroporto cedo, né? Demora de sair, e aí depois tem todo o processo, passa pela segurança, então. Mas tu tem, sei lá, dessas 9, 3, 4 horas, e se não for muito longe do centro, né? Cara, você sair é muito bom. Eu já fiz isso, eu já visitei um país assim, tinha, sei lá, 10 horas e deu pra andar e relaxar um pouco, esquecer que tava no meio do processo. E ajuda agora. Caramba, 40 horas assim Sim. direto é. Inclusive, foi a estratégia que eu adotei para a volta, né? Na volta, eu parei em alguns países para não ter esse sacrifício. Aí na volta eu aproveitei, né? Eu tinha um budget de passagem, aí eu, pô, onde tiver parada eu vou passar alguns dias. Aí eu parei uns dias em Dubai e parei uns dias em Portugal. E de Portugal fui para Espanha, né? Então eu aproveitei a volta e descansei um pouco, né? Para não pegar esse voo tão longo. Mas você tinha perguntado da vida, né, na Austrália. Isso que eu ia falar. E a vida lá na Austrália, o que tu achou? Então, na minha chegada lá, eu não parei em Sydney, né? Eu peguei uma escala em Sydney e fui para Melbourne.
Então, meu primeiro contato com a Austrália, assim, foi um frio extremo. Eu lembro que eu não fui preparado para tão frio, né? Se eu não me engano, eu cheguei lá, tava por volta de zero graus. Então, para mim, que eu sou carioca, que tô acostumado com 40 graus, era um frio terrível. E no primeiro dia eu tomei uma chuva assim, sem guarda-chuva. Nossa, foi um vento gelado, foi uma experiência de- enriquecedora, eu vou dizer. É, pra começar já, né, lá embaixo, aí depois o sol. Só Sim, melhora. melhorou tudo. Aí eu fui pra lá com. Eu tinha alugado um Airbnb pra mim. Aí eu morei em Melbourne durante 2 meses, se eu não me engano. É, Foi meu primeiro contato, então eu tive muitas experiências novas. Eu lembro que é até o que te ajuda muito no inglês que eu falei do empirismo, né? Por exemplo, eu não sabia lidar com diversas situações. Aí, por exemplo, uma das primeiras que eu consigo lembrar era eu ter dor de garganta. Eu tive dor de garganta, eu pensei, tá Putz. bom, eu tô com dor de garganta, o que que eu vou fazer? Eu vou na farmácia, como é que eu falo que eu tô com dor de garganta? Ah, ok. Aí eu fui lá, aí eu pratiquei, então essa skill eu já desbloqueei, né? Eu já consigo ter uma dor de Uhum. garganta na Austrália. Mas a vida em Melbourne, muito boa. Assim, é um lugar que o transporte público é muito bom. Eles têm um trem de superfície lá, como se fosse um VLT, que a gente tem no Rio, o nome é Tram. Uhum. Eles têm um cartão de passagem que você consegue usar em tudo, em ônibus, nesse tram, no trem mesmo. Até o ônibus é curioso. Pô, eu acho que em várias partes do mundo é assim, né? Mas você passa o cartão na entrada e na saída e ele meio que calcula o preço pelo trajeto que você fez, né? Não um preço fixo. Uhum. Então a infraestrutura da cidade é muito boa de transporte. É uma cidade muito limpa. Assim, eu lembro que isso foi um choque pra mim, assim, ver que a galera não joga lixo na rua. Eu acho que até pelo exemplo, assim, né, galera, eu acho que tem um estudo que fala sobre isso, né, de países civilizados para países que a galera não respeita muito e joga lixo no chão, né? Eu acho que é muito exemplo. Você vê tudo bonitinho, você não quer sujar o lugar. Então, assim, você vê tudo limpinho, todo mundo preserva, todo mundo respeita o sinal. Lá, até você, se você passar no sinal vermelho para pedestre, você pode tomar uma multa. Então a galera respeita. Bastante frio, o mercado, é, muita opção de tudo. Você, eu acho que é comum em Portugal também, né? Você passa a sua própria compra, né? Você não precisa de um atendente. Sim. E é isso. Infraestrutura de tudo. É muito fácil fazer esportes. Você encontra quadra de tudo quanto é esporte em todos os lugares. Eu que gosto de escalar, lá tinha muita escalada indoor. Então, meus amigos de lá eu conheci na escalada indoor. Ia praticamente todo dia da semana após o trabalho. Em falar nisso, uma coisa muito interessante sobre a Austrália é que a galera leva uma vida muito não tão focada no trabalho. Eu acredito muito que é porque lá tem muitas oportunidades, né? É fácil arrumar um emprego por conta que as empresas precisam de muita mão de obra e está em falta. Mas eles têm uma cultura muito forte de, tipo assim, eles trabalham de 9 às 5, 5 horas vai todo mundo fazer alguma coisa. Vai pra praia, vai praticar um esporte, vai pro bar beber, socializar. Então a Austrália toda é meio que assim. E pós-Melbourne eu fui para Sydney. Foi até ali no período do Natal, se eu não me engano. A gente teve uma festa da empresa que eu lembro claramente que a empresa alugou um barco grande e foi ali do lado do Opera House, então a gente ficou andando de barco no Opera House, assim, foi lindo. Foi uma das melhores festas que eu já fui. Em Sydney o clima já é um pouco mais quente, mas
bem mais frio do que o Rio, fica por volta de 10 graus, 5 graus. Em dezembro, né? Sim, isso. Sim, em dezembro. Então Agora, o inverno lá. isso. Agora, Sim. é frio, mas não tão frio como Melbourne. Agora, no verão lá é bem quente, assim, alguns dias fica mais ou menos igual ao Rio, aqui 30, 35 graus. É bom lá que as praias lá são bem legais e era perto do escritório. Mas Sydney já é uma cultura um pouco mais diferente de Melbourne. Eu acho que Melbourne é uma coisa mais, dizer, parece mais Europa, assim. Sydney, por ser mais quente, me lembra um pouco mais aqui a América do Sul. Também tive uma experiência em Brisbane, onde é bem mais quente, se eu não me engano, tem muito mais brasileiro. E uma das coisas que me marcou em Brisbane foi ver que lá tem uns pássaros que te atacam na rua, então você anda na rua assim, você vê umas placas assim de perigo pedindo pra tomar cuidado, né? Que pode ser que, sei lá, o pássaro arranhe seu olho, não sei. Tem muita essa. Mas tipo, gaivota ou pássaro menor? Não, é um pássaro que se chama magpie. Lá tem muito bicho muito diferente, assim. Eu tenho várias experiências com bicho lá. Então é um pássaro que ele, em determinada época do ano, ele, mais perto do verão, se eu não me engano, ele põe os ovos assim na rua. E se você chegar perto, ele vai te seguindo, te bicando, e é isso, assim. Não adianta correr que ele vai atrás. Sim. Aí é até interessante que se você pesquisar no Google Magpie Helmet, sei lá, você vai ver que a galera que é ciclista lá, eles usam um capacete normal de ciclismo, só que eles botam várias antenas, assim, que é pra espantar os bichos, os magpies. E eu tenho, cara, por exemplo, aranha. A galera fala muito de aranha da Austrália, né? Cara, eu vi um monte, mas não nas cidades principais. Porque no meu último mês, que foi de dezembro para janeiro, que pegou o ano novo e o início de janeiro, eu fui para uma cidadezinha no interior de New South Wales, que é perto de Sydney, que se chama Lyra. Ela fica em Blue Mountains e é bem no interiorzão, assim, nas montanhas. Então, cara, todo dia eu via, tipo, umas aranhas gigantes, cobra, muito bicho. Eu há muito tempo atrás eu gostava de ver o G1 Planetas Bizarros. E eu brincava com meu irmão, né? A gente ia que toda semana ia ter algum bicho da Austrália, sabe? Toda semana ia ter alguma história sobre a Austrália lá. E acho que, pelo tempo que a gente viu, assim, há alguns meses, não sei como começou essa piada, toda semana tinha. Mas uma coisa que eu percebi que tu falou, era sempre em cidades menores, né? Nunca era Sim. coisa tipo, nunca era em Sydney, era falando no subúrbio de tal cidade, então, né? Acredito que por causa da população deve ser menos, então não deve ser tão assustador. Sim. Toda cidade que eu fui no zoológico para ver os bichos diferentes. Tem até um bicho que não é comum de se pesquisar aqui no Brasil, que é o crocodilo de água salgada. Se você pesquisar foto dele no Google, você vai ver que é do tamanho de um micro-ônibus, é enorme, assim. E eu vi num zoológico, eu vi ornitorrinco, eu vi koala, canguru. Até uma curiosidade dos cangurus é que tem mais canguru do que gente lá na Austrália. Se eu não me engano, é 2 para cada pessoa, ou 3 para cada pessoa. E outra curiosidade é que lá se come a carne do canguru também. É bem normal de ver no mercado. Eu até tentei uma vez assim, mas não gostei muito, não. Não sei. É difícil imaginar, né? Pode, novamente, por causa da cultura, né? A gente vê canguru só na TV ou filme, então acho que soa estranho mesmo, mas tudo é estranho aos olhos de quem tá, né? Não tá acostumado a ver isso no supermercado. Muito bicho que só tem lá. Inclusive o canguru lá, é até interessante eles venderem a carne dele, porque é uma espécie de uma peste lá, né? Eles se espalham muito, se reproduzem muito rápido. Eu acredito que até por isso que eles tentam consumir a carne dele, né? Pra meio que se livrar um pouco da população, né? Porque dado que ela é tão exacerbada assim, ela causa alguns impactos ambientais lá.
como que são os australianos no dia a dia, assim? O que tu sentiu morando lá de diferente? Ah, não tive tanto contato com a galera australiana mesmo, mas os poucos que eu É isso que tive. eu esperava de resposta. Sim, sim. É, Mas eu perguntei, mesmo nessa linha, eu falei, cara, como que foi a experiência com a australiana, sabendo que, como tu começou falando aqui, não tem muitos, sim. né? Então. Mas eu tive algumas experiências. Por exemplo, todos os Airbnbs que eu fiquei, os donos eram australianos. Então eu tive alguma experiência assim. Por exemplo, nesse último mês que eu fiquei em Lira, eu não aluguei um Airbnb todo para mim, foi só um quarto em um lugar. Então, o James, que era o proprietário da casa, cara, o cara nota 1000, assim, ele se propunha a me levar nos lugares, sei lá, se eu precisasse fazer compra, ele ia comigo, socializava sempre que dava, bem solícito, né? Uma pessoa bem solícita. E uma característica dos australianos, e acaba que quem vai para lá acaba pegando um pouco dessa cultura, é beber. Assim, eles bebem muito todo dia, assim, às vezes no trabalho. Eu tinha um rapaz da minha empresa que era australiano, assim, cara, às vezes eles bebem no trabalho, assim, e sai do trabalho 5 horas e vai pro bar. E o ir pro bar lá, geral, eu não sei se foi só a minha experiência, mas pelo que eu percebi é que a galera não para muito em um bar para beber, não. Eles vão, param um bar, bebe alguma coisa, caminha, vai, bebe em outro, caminha mais, bebe em outro e até acabar a noite. E o teu gestor também não é australiano? Ele era de fora também? O meu gestor, ele, se eu não me engano, ele é americano. Ou ele é americano ou ele é canadense. Ah, tá. É. Então ele não estava presente comigo e o tempo que eu fiquei lá, eu não me reportava muito a ele. Eu me reportava a um manager de outra equipe, uma equipe de data, australiano. Tu conseguiu criar amizade com o pessoal de lá a ponto de, tá, tu já era parte dos que vão de bar em bar depois do trabalho? Exatamente, assim, cara, teve um. Eu fiquei, assim, 6 meses. Foi minha primeira experiência fora tão longe de casa, né? Foi minha primeira experiência tão longe Uhum. de casa. E eu senti muita falta da minha família. Então, teve certos momentos, assim, que eu pensei, não, tipo, agora eu tenho que socializar bastante, porque eu tô começando a ficar um pouco deprimido dentro de casa. Aí eu comecei a interagir mais com a galera do escritório mesmo, e arrumei ótimos amigos lá. Então. Era, pô, galera, tô precisando sair, vamos sair. Aí a gente ia pro kart, por exemplo. Até em Sydney tem um kart muito legal que é elétrico. É totalmente diferente, assim, a experiência. Então, era, pô, galera, vamos beber. Aí a gente ia pro bar, bebia, conversava bastante. Cada pessoa de um lugar diferente. Então, cara, muito assunto. Cada um contava como era seu país. E a gente fazia muitas festinhas também dentro do escritório, comprava pizza, fazia eventos, muito legal, assim, e viraram meus amigos, assim. Quando eu voltei, eles já estão perguntando qual o dia que eu vou voltar para lá. Então, tu falou sobre a família, né? E aí, eu acho que isso entra no que muitas pessoas falam que é a parte mais difícil. Então, eu queria saber como foi a tua experiência com isso e depois qual seria a próxima coisa que tu também achou difícil em estar morando na Austrália. Com relação à família, o fato de eu ir para a Austrália criou uma distância enorme, porque a diferença de horário, como eu falei, são 13 horas. Então, basicamente, quando a galera aqui estava indo dormir, eu estava acordando e vice-versa. Então, era durante a noite eu mandava um oi, ligava um pouquinho, de vez em quando, né? Não todo dia. E durante a manhã mandava uma mensagem, mas basicamente minha comunicação durante 6 meses com a minha família foi essa. E muito difícil para relacionamento também. Eu deixei uma namorada aqui, acabou que, dada a distância, não deu certo. Então, também foi uma coisa que impactou bastante minha estadia lá, né? Essa coisa do término. Então, assim, você tem que ir preparado mentalmente que pode acontecer muita coisa, né? Até
uma coisa que eu sempre pensei muito, que realmente é uma dificuldade enorme para mim, era no caso de alguém falecesse aqui no Brasil. Como é que eu faço? O que que eu faço? Tipo, eu tenho que comprar uma passagem que muito provavelmente vai estar caríssima, de, sei lá, 20, 30 mil reais, muitas vezes, se você comprar em cima da hora. E além disso, vou demorar 40 horas para chegar no Brasil. Então o que que eu vou fazer? Tipo, se morrer alguém, eu não posso ir. Eu não posso ir estar lá presente. Então isso sempre teve nos meus pensamentos. Então, assim, pelo que eu me recordo, a minha maior dificuldade era isso, esse meu pensamento da distância da minha família. Ah, imagino, sim. Porque mesmo sem ir pra lá, foi uma das coisas que pesaram, assim, pra mim, quando eu tava com toda essa ideia de quero morar em algum lugar, né? E o mais que tu pode se preparar, né, pra estar com dinheiro ali fácil pra caso consiga uma viagem rápida, né? Mas eu Sim, consigo imaginar que é uma pressão muito maior de quem tá, por exemplo, na Europa, né? sim. É, até uma das coisas que as pessoas sempre imaginam nossa, eu vou pra fora, vai ser tudo uma maravilha e eu vou ser muito feliz, mas assim, tem um lado negativo também que você tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, vale muito a pena ir, mas você também tem que estar preparado mentalmente. Eu não recomendo para uma pessoa que seja muito dependente emocionalmente da família, porque a distância, assim, é um pouco cruel. Uhum. É, não, a mesma coisa que eu acho também. Eu tenho amigos que eu acho que são muito dependentes, assim, de estar com a família. Eu diria sempre, cara, vai, mas vai com isso na cabeça e vai preparado para ter que voltar também. Porque talvez, né, você vai mudar e aí isso muda, né, corta o cordão, de certa forma, sim, mas acho que o melhor é estar preparado, tem que saber, não é, tipo, a gente fica muito nessas, pô, vou morar fora, vai ser mil maravilhas, né, tipo, é fácil estar morando fora, eu já ouvi, né, e tá reclamando, assim, não, tudo tem vantagem e desvantagem, a gente tem que escolher o que é que tá fazendo mais sentido nesse momento, né. Verdade. Até no meu caso, assim, eu sempre na minha vida, eu nunca tive tanta necessidade de fazer terapia, assim, pra minha vida eu não enxergava como uma coisa benéfica. E eu tive que fazer quando eu tava lá, assim, foi uma coisa que me Uhum. ajudou bastante. Eu encontrei uma profissional online que me ajudou nessa minha dificuldade da distância da minha família, então super recomendo também fazer terapia. Cara, acho sensacional tu falar nisso, porque essa é uma coisa que muitas pessoas têm repetido no episódio, às vezes offline, não quando tá gravando. Então, fica até para quem estiver ouvindo que algumas pessoas mencionaram durante o episódio, mas várias pessoas acabaram falando em algum momento assim, ou num papo antes de começar a gravar, ou depois, que fazer terapia ajudou muito e fala que ajudou muito mais, às vezes até antes de sair ainda. Pô, tô procurando trabalho, consegui, agora tem que esperar o visto, começa a dar ansiedade como que eu vou lidar com tudo, né? Então, acho que é melhor. E até quando tu tá fora, né? Pra tu não acabar voltando por impulso, porque tá caindo numa espiral, né? De coisas negativas. E como ter Sim, uma decisão um pouco mais, né? Com o pé no chão, acho que vai ajudar muito mesmo, né? sim, sim, com certeza. Muito provavelmente, se não fosse pelo fato dessa terapeuta me ajudar, eu teria voltado, porque eu tive algumas oportunidades de voltar, né? A ideia original não era eu ter ficado os 6 meses inteiro, era eu ter ficado 3 meses, aí venceu os 3 meses, né, desse plano original, e me ofereceram, quer ficar mais um mês? Aí eu falei, sim. Aí me ofereceram de novo, aí no caso foram 4 meses, aí me ofereceram, quer ficar mais um mês? Aí eu já pensei, poxa, eu tô sentindo muita dificuldade aqui. Teve esse lance de relacionamento, a distância da minha família. Aí eu, poxa, eu preciso de ajuda. Eu fui procurar com uma terapeuta. Aí eu consegui ficar renovando até dar os 6 meses. Aí eu fiquei impossibilitado de continuar. Dado que o visto venceu, eu voltei e agora eu já tô com planos de ir pra lá e talvez aplicar pra cidadania. E é isso. Residência. Então, a gente vai para outra ponta aqui, que é o que. Agora tá de volta no Brasil, né? Eu acho que dá pra tu até fazer uma comparação. Tu ficou lá um tempinho, tá no Brasil, e tu mesmo mencionou que tu quer voltar e até a cidadania. Normalmente isso é quando a gente tá pensando em mais longo prazo, né? E de volta no Brasil, qual que é a tua sensação de
ter morado fora, tá no Brasil e tu quer voltar. O porquê? Então, por quê? Eu acho que a principal coisa que me vem na cabeça quando você pergunta isso é a segurança. É uma coisa, assim, pra mim, que eu moro no Rio, é uma coisa inacreditável a segurança lá. Eu me lembro claramente de noites que eu cheguei em casa 3 horas da manhã, falando no celular no meio da rua deserta, e nada acontecia, sabe? Você pergunta para as pessoas, ninguém ouve falar de nada sobre violência. Raramente você vê alguma coisa, sei lá, um policial sendo morto na TV, é uma coisa que choca o país inteiro. Aqui no Rio, onde eu tô, é uma coisa muito normal, assim. É anormal se você, algum dia você não ouvir falar sobre alguém que morreu. É uma coisa inacreditável. E eu lembro claramente, meu primeiro foi dia 11 de fevereiro, que eu voltei pro Brasil. No dia 12 de fevereiro eu fui pra rua, né? Eu tive que resolver alguns problemas, comprar um chip novo de celular. E no meu caminho até o shopping, primeiramente, o Uber que eu peguei, ele pegou um trânsito enorme e da cabeça dele, ele subiu em cima do canteiro, foi pra contramão, andou 10 quilômetros na contramão e voltou pra rua direita. Eu olhei pro lado, dentro do Uber, eu vi um cara dirigindo com uma pistola na mão, ameaçando o cara na frente, e mais na frente eu vi a polícia parando esse cara, apontando um fuzil pra ele. Então, é tipo assim, isso demorou 48 horas pra acontecer desde que eu voltei pro Brasil. Então, é basicamente isso, assim. Óbvio que eu não tô reclamando do Brasil de forma geral, assim, porque tem lugares que são ótimos, que não são violentos, mas aqui no Rio de Janeiro tá uma coisa terrível, assim. E o lado positivo foi reencontrar minha família, assim, que, nossa, eu tava precisando muito, assim, dar um abraço nos meus avós, nos meus pais, e era isso que eu tava sentindo falta. Uma parte que a gente falou no começo foi sobre o salário, né? E acho que isso também cai no custo de vida. Não adianta ter um salário muito alto se o custo também é alto. Então, como que foi a tua experiência por lá, com o salário que tu tinha? Então, eu queria saber, de forma geral, como que é e se dava para fazer mais coisas depois de pagar conta básica ou não? Apesar de a qualidade de vida ser muito boa, transporte bom, mas, tipo, tu vive de forma mais modesta. Então, eu posso começar a falar sobre o salário mínimo lá. O salário mínimo lá são 3.600 ou 3.700 dólares australianos, que já dá dá por volta de 11 mil reais. Só que essa comparação é um pouco injusta, né? Então a gente pode Sim. comparar o poder de compra. Lá o salário... o gasto mínimo, tipo de aluguel, mas, sei lá, os essenciais como luz, água. Aluguel é um caso à parte, mas vamos comparar, por exemplo, compra no mercado. O salário mínimo lá são 3.700 dólares e um litro de leite custa $1. Aqui no Brasil o salário mínimo tá 1.300, se eu não me engano, e um litro de leite custa 6, 7 reais, talvez. Então, na parte do consumo, você pode ver que tem uma diferença enorme, sabe? Um iPhone, por exemplo. Eu comprei o meu lá por um iPhone 14 Pro, 256 GB, eu comprei por $2.000 de lá. Uhum. Ou seja, com menos de um salário mínimo de lá, você consegue comprar um iPhone, enquanto aqui você tem que juntar um ano de salário mínimo para comprar um iPhone, o que é um absurdo. Então a parte de consumo lá é muito barato e muito justa. Todo mundo lá ganha um salário mínimo, assim, pelo menos. Mas com relação ao aluguel, tem havido uma corrida, assim, muito imigrante tentando alugar, então os preços dispararam bastante nas áreas centrais. Se você procurar alguma área mais afastada da cidade, você consegue achar por um valor mais justo. Eu diria que se você for e pesquisar mais ou menos, você consegue pagar talvez uns $300 semanais por um quarto lá, alguma coisa assim, do tipo. Tá. Então,
Tu paga então aluguel lá por semana? Eu lembro de ter visto algo do tipo. Sim, geralmente não que você pague semanalmente, mas tudo que você faz lá, assim, que envolva, digamos, mensalidade, né? Ou pagamentos, ou é quinzenal ou é semanal. Geralmente, aluguel eles falam semanal. Então, $300 semanais, $1.000 semanais. Entendi. Mas tu dá o dinheiro uma vez por mês? Depende, Ou não, depende, tu dá mesmo depende, semanal? Depende. depende bastante. Geralmente, o que eu vejo a galera fazendo é quinzenal, mensal. Uhum. Eu sempre morei em Airbnb lá, então eu pagava mensal. Eu chegava, quero Uhum. esse quarto aqui por um mês, reservava lá e pagava. Aí minha empresa me reembolsava. Mas contrato de Entendi. aluguel mesmo, eu acredito que seja quinzenal. Não, não tenho certeza. Tá. E a parte de lazer? Ainda dá com salário? Esse aluguel ainda dá para aproveitar por lá? Dá, com certeza, assim. E quem ganha salário mínimo lá, você consegue viver bem, pagar seu aluguel. Se você não quiser viver num lugar muito no centro, você paga um aluguel relativamente ok. Você consegue juntar dinheiro, você consegue fazer seu lazer e mandar dinheiro para a família tranquilamente. E para a área de TI, dado que está um pouco mais aquecido, assim, você consegue viver muito bem. Assim, o que eu vejo, mais ou menos, assim, falando de valores, que eu acho que não tem muito problema falar sobre isso, é a galera mais júnior ganhando a partir de $100.000 de lá, e a galera mais sênior ganhando até 220 talvez, $1.000 australianos. Então, assim, dá pra ganhar um dinheiro muito superior ao que você ganha no Brasil. Interessante, interessante. Então dá para pagar o básico, dá para aproveitar por lá e ainda dá para juntar um dinheiro. Acho que Dá pra trabalhando fazer em tudo. TI. Alguns Tá. serviços, tudo que envolve mão de obra lá, Sim. humana, né, direta. Por exemplo, se você precisar pagar um encanador ou alguém para consertar seu telhado, geralmente é bem caro, porque a mão de obra lá é bem escassa. Então, por exemplo, uma das coisas que sempre me falaram é que encanador lá é uma profissão que te deixa muito rico. Assim, você provavelmente vai ganhar tanto dinheiro quanto alguém que faz medicina. Então, coisas que envolvam mão de obra são geralmente caras. Uma coisa que eu achei bem caro foi Uber. Assim, óbvio que eu tô achando caro porque eu tô convertendo, né? Se você recebendo dinheiro de lá é mais ou menos o que eu pago aqui no Brasil. Sei lá, uma corrida rápida você paga $20 australianos. Então, é caro se você converter, mas recebendo com dinheiro de lá é super de boa. Quando eu estava aqui em Portugal, tu comentou das viagens também, né? Que dá para fazer por lá. Então, queria que tu explorasse um pouco mais esse assunto. Então, dado que o salário mínimo são $3.700, mais ou menos, é bem barato viajar dentro da Austrália, porque as passagens são $80 numa promoção, ou se você for para um lugar mais longe, você acha por $300, então é muito barato. Inclusive, viajar para lugares como Tasmânia. Se você, assim, você não precisa pesquisar por muitos dias, você acha uma promoção por $100, assim, você vai viajar para Tasmânia, é um lugar incrível. Ou, sei lá, uma promoção de $400, você vai para Nova Zelândia, passa um período lá super perto, e, cara, é incrível, assim. Eu acho que eu viajei mais dentro da Austrália em 6 meses do que a minha vida toda no Brasil, assim. O poder de compra com o salário de lá é maravilhoso. E até o meu plano de voltar para lá agora, quando deve ser por meados de junho ou julho, é eu ficar lá 6 meses por ano. E porque tem uma questão de taxação do salário que você, se eu não me engano, para ser considerado residente e pagar menos taxa, você tem que ficar pelo menos 6 meses ao ano. Então, meu plano é ficar 6 meses lá e 6 meses viajando, incluindo o Brasil, né? Uhum. Então, o primeiro país que eu quero visitar é a Tailândia, estando lá perto. Passar 1 ou 2 meses trabalhando remoto da Tailândia, então
eu tô indo pra lá muito por causa disso, assim, pra conhecer, né, diversos lugares em volta. Também pretendo ir pra China, sei lá, tem vários planos. Abre um leque diferente de possibilidades, né? Quando você tá por lá, as viagens que a gente tem aqui como muito longe do Brasil até da Europa passa a ser as viagens mais próximas, né? Então acho que mudou um pouco o estilo e vamos ver, quem sabe no futuro fazer um sobre, né, trabalho remoto lá por volta da Austrália. Fica aí já o convite pro episódio futuro também. Sim, já pensei em várias coisas, vou alugar um motorhome, vou viver no motorhome. Eu acho que o trabalho remoto recentemente está proporcionando essas possibilidades, né? E avanços de tecnologia, como, por exemplo, eu vi agora aquela internet Starlink. Tem uma Starlink que você consegue alugar para motorhome, então por que não viver no motorhome? Eu tive essa experiência do motorhome em Portugal, né? Eu fui de Portugal para Espanha e super possível, sim. Não sei, vamos ver o que o futuro reserva. Sim, sim. O ideal é tentar, né? Qualquer coisa. Exatamente. Para apartamento, casa padrão, né? Sim. Meu dilema agora é esse, né? Será que eu vou para lá para ficar de vez? Será que eu volto pro Brasil? Assim, se você botar numa equação, né? Eu acho que a única coisa que pesa no Brasil realmente é a família, porque o resto, assim, na minha opinião, óbvio, longe de mim ser a voz da razão, mas na minha cabeça a segurança não tem dinheiro que pague. Sim, sim, mas acho que como tu falou, na tua opinião, cada um individual. Eu também acho a mesma coisa, mas eu acho que cada pessoa, né, tem uma, e eu acho que essa é a beleza. Cada Sim. pessoa, eu não sei se eu vou ficar aqui para sempre, eu sempre falo isso, assim, eu acho pouco provável eu voltar a morar no Brasil, muito pouco provável, mas se me der na telha no futuro, minha esposa quiser ir também, cara, não passa nem 2 vezes, sabe? Eu acho que é o que eu sinto no momento, assim, o que eu quero no momento e acabou, assim, o que tiver pesando no lado melhor. E eu continuar tendo condições, né, de estar onde eu quero, né, não tiver nenhum motivo diferente que me puxe para eu ter que fazer, não é vontade própria, enquanto eu puder, eu vou escolher, e quando eu escolher for o Brasil, eu vou tranquilo, né? Acho que Você é de São cada Paulo, momento de né? vida, cada pessoa. Sim, eu nasci na Bahia, mas passei minha vida inteira em Santos. Sim, São Paulo, eu como carioca, eu vejo como um lugar super tranquilo. Eu sei que é violento, mas como carioca, assim, eu vejo que é 10 vezes melhor do que o Rio. Entendi. Mas também é complicado, cara, é complicado. Sim, Acho que tu comentou sobre a sensação e é diferente. É diferente. Não dá pra comparar, né? Eu espero muito que mude isso pra que todo mundo possa viver mais tranquilo, né? Mas não dá pra comparar. É muito louco isso. não dá. Mas eu lembro, assim, eu posso dizer de cabeça, assim, pelo menos, sei lá, 5 ou 10 ocasiões que eu me vi, assim, num perigo extremo de morrer aqui no Rio, assim. E, Caramba, isso é, eu nunca e passei. quando eu fui pra Austrália, assim, eu fiz questão de perguntar pra todo mundo, meu Deus, você já ouviu alguma coisa de violência? Assim, a única coisa que a galera fala lá é sobre furto, assim, que É a muito mesma coisa. improvável de acontecer, mas às vezes acontece. Alguém deixa uma bicicleta dando mole, assim, É, fora de casa e some, assim. Mas é uma coisa que no Brasil aqui é tranquilo. Aqui a galera tá sim. roubando o portão de casa. Se amanhece, você vai no portão de casa, não tem mais portão. Pra fechar, deixa o espaço aberto pra ti. Quiser deixar alguma mensagem final, fica à vontade. Eu acredito que muita gente sempre sonhou, né, em ir pra fora. Provavelmente 90% delas estão bloqueadas por algum motivo que geralmente é inglês. Assim, tentem não se sabotar, é super possível. Pratiquem, tente falar com outras pessoas em inglês, vê como é que é o visto, vai com visto de estudante, tenta uma vaga, se candidata no LinkedIn. Se é seu sonho, é possível, eu sou a prova disso, porque mesmo não sendo o meu plano, eu fui e deu certo e eu quero voltar.
E é isso, assim, a gente geralmente tende a ser um pouco negativo com relação a essas coisas, acreditar que não é possível, mas eu tô aí a prova viva que dá certo. Assino embaixo, eu também nunca achei que eu seria do Brasil, assim, sabe? Primeira viagem de férias, eu tava, sei lá, com 25 anos, a primeira vez que eu viajei dentro do Brasil pra ir, sei lá, acho que foi pro litoral norte de São Paulo, então, e agora eu fico, sei lá, fazendo algumas viagens por ano, então, né? Dá pra fazer, acho que cada um, né? Tem diferentes oportunidades, sim, também não dá pra subestimar a sorte que eu tive, assim, mas no geral dá pra tentar construir, ainda mais se a gente vai falando no mundo da tecnologia. Então, Com cara, certeza. assina embaixo, muito bom, muito obrigado pela conversa, cara, e até a próxima, quando eu estiver por Portugal aí, a gente combina outra coisa, outra reunião do pessoal que trabalha na Concrete, né? Teve Perfeito. vários que não foram, então dá pra ter o dobro ali naquele grupo. E, pô, quem sabe um dia também na Austrália, né? Aí eu ficaria bem feliz se conseguisse fazer isso. Quem sabe. Adriano, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Obrigado, Gabriel.